A noite cai de mansinho, como se o mundo tivesse decidido desacelerar por alguns instantes. O ar parece mais denso, mais silencioso, e até os sons que permanecem, o vento leve que se insinua pela janela, o eco distante de algum carro solitário, chegam até nós como se viessem de muito longe. Há uma calma que envolve os pensamentos, uma escuridão que não assusta, mas acolhe, como o interior de um manto macio. A respiração encontra seu ritmo natural, profunda, tranquila, como se o próprio corpo quisesse acompanhar o compasso mais lento do universo nesse instante. É nesse cenário de silêncio que certas perguntas surgem. Não são perguntas urgentes, nem mesmo práticas. São aquelas que chegam suavemente, mas que têm o poder de nos manter acordados, olhando para o teto, acompanhando o movimento das próprias ideias. Uma dessas perguntas, talvez mais curiosa do que desconfortável, é: e se não fôssemos a primeira civilização da Terra? De início, soa improvável. Nossa história, tal como a entendemos, coloca o ser humano como protagonista recente em um palco que existe há bilhões de anos. Nós, com nossas cidades iluminadas, nossos registros, nossas ferramentas, pareceríamos inaugurar uma nova fase da Terra. Algo singular. Mas a Terra é antiga demais, imensa demais, e carrega dentro de si camadas de histórias que não conseguimos sequer decifrar por completo. Quando olhamos para os fósseis, para as rochas, para os traços deixados por erupções e oceanos desaparecidos, percebemos que o tempo profundo não se curva às nossas narrativas. Ele é maior, mais lento, mais silencioso. A ideia de não sermos os primeiros não surge como uma teoria definitiva, mas como uma provocação. Uma pergunta feita por cientistas, quase como um exercício de imaginação. Se existiu, em algum momento do passado profundo, uma civilização inteligente antes de nós, que tipo de vestígios teria deixado? Que sinais ainda poderiam ser encontrados, milhões de anos depois? E talvez mais perturbador, como saber se não já caminhamos sobre os restos invisíveis de algo que nunca aprenderemos a reconhecer? O pensamento pode parecer ficção científica, mas nasce do mesmo lugar que tantas descobertas inesperadas da ciência, da curiosidade, da abertura para considerar possibilidades que parecem estranhas à primeira vista. Afinal, a própria existência de vida inteligente na Terra já é, em si, algo extraordinário. O que nos garante que não houve tentativas anteriores, narrativas apagadas, memórias soterradas? Ao contemplar essa pergunta, podemos imaginar o tempo da Terra não como uma linha reta, mas como um vasto oceano. Nossas civilizações, tão recentes, seriam pequenas ondas que brilham por um instante sob a luz da lua e depois se desfazem. Mas o oceano permanece, profundo, misterioso, com correntes que desconhecemos. É nesse oceano de tempo que talvez outras formas de vida consciente tenham surgido, vivido e desaparecido sem deixar rastros óbvios. Quando pensamos em arqueologia, imaginamos ossos, vasos, templos e ruínas. Mas e se a passagem de milhões de anos for capaz de dissolver tudo isso, reduzindo cidades inteiras a poeira, misturando vestígios a minerais, transformando memórias em camadas indistintas de rocha? O tempo é paciente. Ele apaga, lentamente, quase com gentileza, mas com uma eficácia inescapável. Essa é a atmosfera que envolve a chamada hipótese siluriana. Mais do que propor provas, ela nos convida a contemplar um paradoxo. Se algo assim tivesse acontecido, talvez nunca conseguíssemos provar. O esquecimento profundo da Terra é parte de sua própria respiração. É como se a memória do planeta não fosse linear, mas feita de lacunas, de silêncios, de páginas arrancadas. E nesse silêncio, nós nos colocamos a perguntar. É uma pergunta que não exige resposta imediata, porque talvez a resposta não esteja disponível. Mas apenas ao formulá-la, algo se expande dentro de nós. A percepção da escala do tempo, a humildade diante do desconhecido, a sensação de que nossa história, por mais importante que nos pareça, pode ser apenas um capítulo entre muitos, ou talvez apenas uma nota em uma sinfonia que ecoa há bilhões de anos. Talvez possamos imaginar assim: caminhar por uma praia à noite, vendo pegadas na areia. Algumas são nítidas, recentes, como se tivessem sido deixadas há poucos minutos. Outras já quase desapareceram, apagadas pelas ondas. Agora, imagine que a maré tenha subido e baixado milhares de vezes.
O que restaria daquelas primeiras pegadas? O que ainda poderia ser lido, séculos depois? O tempo da Terra é como essa maré infinita, sempre em movimento, sempre renovando a superfície. Quando olhamos para o céu noturno, vemos estrelas que brilham há bilhões de anos, testemunhas de eras que nunca conheceremos. Do mesmo modo, quando tocamos o solo sob nossos pés, estamos em contato com camadas que guardam memórias imensas, mesmo que mudas. A Terra é, ao mesmo tempo, livro e narradora. Mas é um livro em que muitas páginas foram queimadas pelo fogo dos vulcões, apagadas pelas águas dos oceanos, diluídas no vento das eras. E é justamente esse mistério que nos chama. A ideia de não sermos os primeiros não precisa nos assustar, mas pode nos acolher como uma nova forma de olhar para o tempo. Pode nos lembrar que somos passageiros nesse palco antigo, viajantes temporários em um planeta que já existia muito antes de nós e que continuará existindo muito depois. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. Aqui, caminhamos devagar, sem pressa de chegar a respostas, deixando que as perguntas abram espaço dentro de nós. À medida que avançamos nessa jornada, talvez possamos aprender a aceitar a presença do silêncio, a vastidão do desconhecido e a beleza de perguntar. E assim, sob a calma da noite, seguimos carregando conosco a pergunta inicial. E se não fôssemos a primeira civilização da Terra? Talvez o que importa não seja responder, mas apenas sentir a profundidade do mistério que essa pergunta revela. Você disse, excelente, você pode continuar com a criação do próximo bloco. Escreva cerca de 1000 palavras, pode variar um pouco. O ritmo deve ser lento, narrativo e contemplativo, como se fosse uma longa caminhada noturna guiada por um professor paciente e reflexivo. Intercale explicações científicas ou históricas sérias com metáforas poéticas. O universo como um balão que se expande, o tempo como um rio silencioso, a memória como poeira estelar. Mantenha o tom meditativo e acolhedor, sem pressa de chegar a conclusões. Use repetições suaves de ideias importantes para alongar o ritmo e reforçar o tom de calmaria. Termine o bloco sem concluir nada, apenas deixando uma reflexão aberta ou pergunta vaga que se conecta naturalmente ao próximo. Não coloque título de capítulo. Não explique o que está fazendo. Não pergunte nada ao final. Apenas escreva o roteiro do bloco. Roteiro. CAD 2.0 disse: quando pensamos na Terra, quase sempre a imaginamos a partir da escala humana. Anos, décadas, no máximo alguns séculos. Nossa memória coletiva raramente ultrapassa a barreira de poucos milhares de anos. É natural. Nosso corpo, nossa vida, nosso olhar, estão moldados para caber dentro dessa moldura curta. No entanto, a história real do planeta é outra. Ela se estende em camadas de bilhões de anos, como um rio que corre em silêncio, muito antes de qualquer testemunha. E é nesse tempo profundo, tão imenso que quase escapa da nossa compreensão, que precisamos entrar para compreender a pergunta que nos acompanha. A Terra nasceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. Números assim, quando pronunciados, soam quase como abstrações. É difícil para a mente abarcar o que significa 1 bilhão. Para termos uma medida, se reduzíssemos toda a história da Terra a um único dia, cada segundo corresponderia a mais de 50 mil anos. Nesse relógio imaginário, nós, seres humanos, só apareceríamos nos últimos segundos antes da meia-noite. Todas as nossas cidades, todas as nossas guerras, todas as nossas músicas e descobertas couberam em uma fração mínima desse dia cósmico. Esse exercício de escala nos mostra a vastidão do que chamamos de tempo profundo. É como olhar para um oceano sem horizonte. Por mais que nademos, sempre teremos diante de nós uma extensão sem fim. As eras geológicas se sucedem como ondas lentas, cada uma trazendo formas de vida diferentes, cada uma desaparecendo para dar lugar à próxima. A maior parte dessa história se desenrolou sem a presença de seres humanos. Muito antes de nós, o planeta já havia experimentado mundos de gelo, mundos cobertos por florestas imensas, mares fervilhando de criaturas estranhas, desertos silenciosos e céus onde outros gigantes, como os dinossauros, dominaram por milhões de anos. O tempo profundo é paciente. Ele molda montanhas, abre oceanos, apaga continentes.
Civilizações humanas, por maiores que pareçam, são pequenas ilhas nesse oceano de eras. O que chamamos de antiguidade, com suas pirâmides, templos e cidades, é apenas uma onda que se levanta e logo se desfaz. Diante dessa perspectiva, não é difícil imaginar que outras ondas tenham surgido e desaparecido muito antes de nós. Podemos visualizar assim. Imagine que estamos folheando um livro com milhares de páginas. Nós só temos acesso às últimas linhas, talvez às últimas palavras. O restante está gasto, rasgado, transformado em cinzas pelo fogo do tempo. Esse livro é a história da Terra. Nós somos apenas um rodapé recente, e o que veio antes permanece em silêncio. A ciência nos oferece ferramentas para ler algumas dessas páginas antigas. As camadas de rochas funcionam como arquivos, onde cada extrato guarda vestígios de um período. Fósseis de trilobitas, marcas de folhas impressas em pedra, restos de erupções vulcânicas, tudo isso é a caligrafia lenta do planeta. Mas há limites. Quanto mais recuamos no tempo, mais rarefeitas se tornam as pistas, mais fragmentada é a memória. Assim como uma fotografia que se dissolve com o passar dos séculos, também os registros da Terra se tornam borrões. É nesse espaço de silêncio que surgem perguntas. Se algo tivesse acontecido há, digamos, 200 milhões de anos, uma civilização, uma cultura, uma forma de inteligência, o que teria restado? Nossos próprios vestígios, projetados para sobreviver alguns milhares de anos, se desfariam diante das forças geológicas. As cidades se tornariam poeira, o aço se oxidaria, o concreto se quebraria, os livros se desintegrariam. Apenas fragmentos poderiam resistir, talvez fundidos a rochas, talvez diluídos nos sedimentos. E mesmo que houvesse sobreviventes materiais, estariam eles em camadas acessíveis? Ou já teriam sido engolidos pelo movimento das placas tectônicas, afundados no manto da Terra, reciclados pelo calor interior do planeta? O tempo profundo não é apenas passagem, é transformação. Nada permanece intocado. Podemos pensar no tempo como um vento que sopra continuamente, apagando pegadas na areia. No início, as marcas são visíveis, reconhecíveis. Com o passar das horas, tornam-se vagas. Depois, desaparecem por completo, substituídas por novas formas, novos desenhos. O vento não tem pressa, mas sua persistência garante que nada resista para sempre. Assim também é o tempo profundo, paciente, absoluto, inevitável. Ao longo da história científica, a ideia de escalas temporais imensas foi uma conquista difícil. No século XVII, muitos acreditavam que a Terra tinha apenas alguns milhares de anos, baseada em cronologias religiosas. Foi apenas com naturalistas como James Hutton e depois Charles Lyell que o conceito de tempo profundo começou a se firmar. Hutton, ao observar camadas de rochas na Escócia, escreveu uma frase célebre: "Não encontramos vestígio de um começo, nem perspectiva de um fim." Essa visão mudou a forma como pensamos o planeta. De repente, o chão sob nossos pés deixou de ser apenas cenário e passou a ser memória viva. Cada pedra, cada colina, cada fósseis se tornou um fragmento de uma história quase infinita. E se essa história é tão vasta, não é difícil imaginar quantas coisas poderiam estar escondidas, invisíveis aos nossos olhos, dissolvidas no esquecimento mineral. Talvez possamos pensar na Terra como um palimpsesto, aqueles pergaminhos antigos que eram raspados para receber novos textos. Sob a superfície de um escrito recente, permanecem sombras de palavras mais antigas, quase ilegíveis. A Terra escreve e reescreve sobre si mesma, apagando e ao mesmo tempo preservando vestígios. Nossa dificuldade está em decifrar essas camadas, em distinguir o que pertenceu a uma era ou a outra. E é nesse espaço de incerteza que a hipótese siluriana ganha sentido. Não como uma afirmação categórica, mas como uma lembrança de que o tempo é vasto o suficiente para esconder segredos. O planeta pode ser um guardião de histórias que jamais seremos capazes de reconstruir por completo. À noite, quando o silêncio se prolonga, talvez possamos sentir essa dimensão. Olhamos para as estrelas e sabemos que sua luz levou milhões de anos para chegar até nós. Do mesmo modo, olhamos para o solo e sabemos que ele guarda um tempo igualmente antigo, igualmente misterioso. Há algo de reconfortante e, ao mesmo tempo, de perturbador nessa percepção. Somos passageiros,
breves, quase invisíveis. Mas talvez essa brevidade seja também uma forma de beleza. Talvez faça parte da própria tessitura do universo que histórias se levantem e se dissolvam, como ondas, como pegadas, como notas de uma melodia que só existe enquanto é tocada. E assim, permanecemos diante do mistério. O tempo profundo guarda mais do que conseguimos imaginar. Mas o que exatamente pode estar escondido em suas camadas, esperando por olhares atentos? Você disse: excelente. Você pode continuar com a criação do próximo bloco. Escreva cerca de 1000 palavras. Pode variar um pouco. O ritmo deve ser lento, narrativo e contemplativo, como se fosse uma longa caminhada noturna guiada por um professor paciente e reflexivo. Intercale explicações científicas ou históricas sérias com metáforas poéticas. O universo como um balão que se expande, o tempo como um rio silencioso, a memória como poeira estelar. Mantenha o tom meditativo e acolhedor, sem pressa de chegar a conclusões. Use repetições suaves de ideias importantes para alongar o ritmo e reforçar o tom de calmaria. Termine o bloco sem concluir nada, apenas deixando uma reflexão aberta ou pergunta vaga que se conecta naturalmente ao próximo. Não coloque título de capítulo. Não explique o que está fazendo. Não pergunte nada ao final. Apenas escreva o roteiro do bloco. Roteiro. CAD 2.0 disse: quando pensamos na palavra civilização, muitas imagens surgem à mente. Estradas que cortam paisagens, cidades iluminadas vistas do alto, bibliotecas cheias de registros, satélites que orbitam silenciosos acima da Terra. Civilização é, em certo sentido, o conjunto dos rastros que deixamos. É a soma daquilo que construímos, daquilo que escrevemos, daquilo que transformamos no ambiente ao redor. É o sinal de que, por um breve instante, a vida não apenas existiu, mas também se reconheceu e procurou se organizar. Mas, diante do tempo profundo, somos levados a perguntar: o que realmente define uma civilização? Seria a tecnologia? Seriam as cidades? Seria a capacidade de modificar o planeta em escala perceptível? Talvez seja uma combinação de tudo isso. Talvez seja apenas o fato de uma espécie ter consciência de si, e a partir disso, transformar o espaço que habita em algo que reflita sua própria memória. Quando olhamos para nossa própria história, percebemos que até mesmo civilizações recentes, como as do Egito Antigo ou da Mesopotâmia, já nos chegam envoltas em silêncio. Muitas das suas vozes se perderam. Muitas de suas histórias desapareceram. Restaram pedras, inscrições, fragmentos de cerâmica. E ainda assim, essas culturas floresceram há poucos milhares de anos. Agora imagine o que restaria se o tempo fosse multiplicado não por 1000, mas por milhões. A solidez das pirâmides, que hoje parecem eternas, poderia um dia se transformar em pó indistinto, incorporado a novas camadas de areia. Podemos pensar nisso como uma tapeçaria. Cada civilização é um fio que atravessa o tecido do tempo. Alguns fios são longos, outros curtos. Alguns têm cores brilhantes, outros quase invisíveis. Quando observamos de perto, enxergamos detalhes, padrões, figuras. Mas se o tempo for generoso demais, se a tapeçaria for antiga demais, os fios se desfiam, e a imagem se desfaz. É como olhar para um tecido gasto. Já não distinguimos o desenho. Apenas sentimos que algo esteve ali, que houve uma forma, uma presença. A arqueologia nos mostra que até mesmo o passado recente exige esforço para ser reconstruído. Para descobrir como viviam os habitantes de uma pequena aldeia neolítica, precisamos escavar com cuidado, interpretar fragmentos, inferir significados. Se já é difícil reconstruir a vida de sociedades que existiram há 10.000 anos, o que dizer de sociedades que poderiam ter existido há milhões de anos? Os vestígios seriam tão raros, tão apagados, que talvez nem os reconheceríamos como sinais de uma civilização. E aqui surge uma pergunta silenciosa. Será que sabermos reconhecer os rastros é tão importante quanto eles existirem? Pode ser que uma civilização passada tenha deixado marcas, mas que nossas categorias atuais simplesmente não sejam capazes de decifrá-las. Talvez olhemos para uma anomalia no registro geológico e a tratemos como simples variação natural, sem imaginar que pudesse ter sido fruto de mãos ou mentes conscientes. Pensemos no que deixaremos nós mesmos. Nosso mundo atual é marcado por resíduos industriais, plásticos, radioisótopos,
mudanças climáticas visíveis em escalas geológicas. São sinais que talvez resistam. Mas mesmo esses, tão intensos e disseminados, correm o risco de desaparecer. Os plásticos podem se degradar, os metais podem se dissolver, até mesmo o carbono que depositamos na atmosfera pode ser reabsorvido, transformado, disperso. O que então seria suficiente para resistir ao silêncio das eras? Talvez apenas sinais sutis, impressos não em monumentos, mas na própria química do planeta. Vestígios que não se apresentam como ruínas, mas como anomalias nos sedimentos, como traços de elementos químicos em concentrações improváveis. Talvez o que chamamos de civilização não seja aquilo que permanece visível, mas aquilo que se mistura à memória mineral da Terra. Isso nos leva a refletir sobre o paradoxo da permanência. Construímos templos, erguidos para desafiar o tempo. Gravamos palavras em pedra, como se a pedra fosse eterna. Mas o tempo não respeita nossa ideia de eternidade. Ele corrói, dissolve, mistura. Talvez a verdadeira permanência não esteja nas estruturas sólidas, mas no efeito difuso que espalhamos pelo mundo. Não nas colunas e muralhas, mas no leve desequilíbrio que imprimimos no ar, na água, na rocha. É curioso pensar que o rastro mais duradouro da humanidade talvez não seja a beleza de suas obras, mas o impacto invisível de sua presença. Camadas de poluição, resíduos químicos, alterações climáticas. Um legado que não escolhemos, mas que talvez sobreviva a tudo o que chamamos de civilização. E se pensarmos desse modo, precisamos nos perguntar: se existiu antes de nós alguma outra civilização, será que ela também deixou marcas invisíveis, sinais diluídos na química da Terra? Talvez estejamos caminhando todos os dias sobre as cinzas de passados esquecidos, sem reconhecer sua natureza. Talvez até já tenhamos encontrado vestígios, mas os interpretamos de outra maneira, encaixando-os em narrativas naturais, sem imaginar que poderiam ser rastros de consciências anteriores. Essa ideia nos leva a uma reflexão mais ampla sobre o que chamamos de memória. Para nós, memória é lembrança clara, registro preciso. Mas para a Terra, memória pode ser apenas um leve traço, um indício, uma anomalia quase imperceptível. E nesse contraste percebemos o quão diferentes são nossas escalas. Nós desejamos permanência absoluta. Mas a Terra só guarda fragmentos, sombras, ecos. Talvez possamos imaginar assim: uma praia deserta ao amanhecer. Durante a noite, muitas pessoas caminharam ali. Algumas deixaram marcas profundas na areia. Outras, apenas toques leves. Quando o sol se ergue, a maré sobe e desce, o vento sopra. As pegadas se confundem, se apagam, se sobrepõem. Ao final, resta apenas a praia lisa, como se ninguém tivesse passado. Mas nós sabemos que houve movimento. Houve presença. A ausência visível não significa a ausência real. Assim também pode ser com a história profunda da Terra. Mesmo quando não vemos rastros, não podemos afirmar com certeza que nada esteve ali. O silêncio pode esconder presenças. A ausência pode ser apenas a face mais paciente da memória. E talvez, nesse pensamento, resida uma pergunta ainda maior. Quando falamos de civilizações desaparecidas, estamos realmente procurando por elas? Ou estamos apenas reconhecendo que tudo, um dia, será esquecido também? Você disse: excelente. Você pode continuar com a criação do próximo bloco. Escreva cerca de 1000 palavras, pode variar um pouco. O ritmo deve ser lento, narrativo e contemplativo, como se fosse uma longa caminhada noturna guiada por um professor paciente e reflexivo. Intercale explicações científicas ou históricas sérias com metáforas poéticas. O universo como um balão que se expande, o tempo como um rio silencioso, a memória como poeira estelar. Mantenha o tom meditativo e acolhedor, sem pressa de chegar a conclusões. Use repetições suaves de ideias importantes para alongar o ritmo e reforçar o tom de calmaria. Termine o bloco sem concluir nada, apenas deixando uma reflexão aberta, ou pergunta vaga que se conecta naturalmente ao próximo. Não coloque título de capítulo. Não explique o que está fazendo. Não pergunte nada ao final. Apenas escreva o roteiro do bloco. Roteiro, CAD 2. 0 disse. Quando falamos da hipótese siluriana, entramos num território curioso entre a ciência e a filosofia, entre a especulação e a contemplação.
Ela nasceu não como uma afirmação de que realmente existiram outras civilizações antes da nossa, mas como um exercício de pensamento. Uma forma de explorar até onde podemos ir, quando tentamos imaginar a profundidade do tempo e as possibilidades que ele guarda. O nome remete ao período siluriano, uma era geológica que aconteceu há mais de 400 milhões de anos, muito antes dos dinossauros, muito antes das árvores, muito antes de qualquer coisa que se pareça com o mundo que conhecemos hoje. Foi nesse intervalo que a vida começava a se aventurar pela terra firme, que organismos marinhos experimentavam novas formas, e que a terra, lentamente, se tornava palco para transformações radicais. A hipótese foi proposta por cientistas modernos, Gavin Schmidt, climatologista, e Adam Frank, astrofísico, não para dizer que realmente houve uma civilização inteligente naquele tempo remoto, mas para questionar algo maior. Como saberíamos se tivesse havido? Quais marcas restariam após centenas de milhões de anos? O planeta apagaria todos os rastros, ou haveria sinais sutis, escondidos em algum lugar de sua memória mineral? Essa provocação é importante, porque nos obriga a pensar sobre a natureza dos vestígios. A maioria das evidências arqueológicas que conhecemos, como ferramentas, ossos ou construções, dificilmente resistiria a dezenas de milhões de anos. Rochas se transformam, placas tectônicas reciclam continentes, oceanos se fecham e se abrem, vulcões cobrem terras inteiras com novas camadas. Em intervalos tão vastos, o passado não é apenas esquecido, ele é reescrito. Assim, a hipótese siluriana não é tanto sobre afirmar a existência de uma civilização perdida, mas sobre explorar os limites do que chamamos de conhecimento. Ela nos lembra de que o silêncio do tempo profundo pode ser enganador. O fato de não encontrarmos provas não significa, necessariamente, que nada tenha existido. Pode significar apenas que não sabemos o que procurar, ou que não reconhecemos as marcas quando as vemos. Podemos imaginar assim: o planeta é como um quadro pintado muitas vezes. Cada era é uma camada de tinta. Algumas cores permanecem visíveis, outras foram cobertas. Se raspamos um pouco a superfície, encontramos vestígios de camadas anteriores, borrões, linhas incompletas. Mas quanto mais fundo tentamos ir, mais difícil se torna reconstruir o desenho original. O tempo mistura, apaga, confunde. E, no entanto, a própria formulação da hipótese já nos ensina algo. Ela nos convida à humildade. Convida-nos a aceitar que nossa percepção da história da Terra é parcial, fragmentada. Somos como leitores que só têm em mãos alguns capítulos dispersos de um livro imenso, e que tentam imaginar a trama completa a partir dessas páginas soltas. Há também um aspecto poético nesse exercício, porque ao imaginarmos a possibilidade de outras civilizações, ainda que nunca tenham existido, percebemos que não estamos sozinhos na linha do tempo. Somos parte de um fluxo muito maior. E mesmo que sejamos únicos, nossa singularidade se dá dentro de um cenário vasto, quase infinito. O tempo profundo é o palco, e nele a vida ensaia peças das quais só conhecemos um fragmento. Essa perspectiva nos aproxima de outra reflexão. Até que ponto nosso próprio rastro será visível no futuro distante? Se outras inteligências, milhões de anos adiante, procurarem por nós, o que encontrarão? Talvez apenas sinais químicos, talvez apenas camadas finas indicando mudanças abruptas na atmosfera, talvez nada. Assim, ao pensar na hipótese siluriana, olhamos para trás, mas também para frente, como se estivéssemos diante de um espelho duplo que reflete tanto o passado quanto o futuro. A noite parece favorecer esse tipo de pensamento. Quando o mundo se cala, quando a escuridão dissolve as fronteiras do dia, ficamos mais sensíveis às escalas imensas. A luz das estrelas, que chega até nós depois de milhões de anos de viagem, nos lembra que o tempo não é apenas aquilo que vivemos, mas algo muito maior, quase inacessível. E nesse silêncio, a ideia de outras civilizações, possíveis ou imaginárias, não soa absurda. Soa apenas como mais uma face do mistério. Talvez possamos imaginar o tempo da Terra como um rio que corre em silêncio absoluto, sem começo visível, sem fim aparente. Nós nos vemos como navegadores recentes nesse rio. Mas quem pode afirmar se outros já não navegaram antes, deixando apenas redemoinhos passageiros que já se dissiparam? O rio continua, indiferente, paciente, levando consigo memórias que não conseguimos reter.
E então, mais uma pergunta se abre diante de nós. Se a Terra pode ter guardado em silêncio histórias tão vastas, tão difíceis de decifrar, será que não precisamos aprender uma nova forma de escutar? Uma escuta que não dependa apenas de ruínas e objetos, mas de sinais mais sutis, escondidos nas próprias entranhas do planeta? Você disse: excelente. Você pode continuar com a criação do próximo bloco. Escreva cerca de 1000 palavras. Pode variar um pouco. O ritmo deve ser lento, narrativo e contemplativo, como se fosse uma longa caminhada noturna guiada por um professor paciente e reflexivo. Intercale explicações científicas ou históricas sérias com metáforas poéticas. O universo como um balão que se expande, o tempo como um rio silencioso, a memória como poeira estelar. Mantenha o tom meditativo e acolhedor, sem pressa de chegar a conclusões. Use repetições suaves de ideias importantes para alongar o ritmo e reforçar o tom de calmaria. Termine o bloco sem concluir nada, apenas deixando uma reflexão aberta ou pergunta vaga que se conecta naturalmente ao próximo. Não coloque título de capítulo, não explique o que está fazendo, não pergunte nada ao final. Apenas escreva o roteiro do bloco. Roteiro. CAD 2.0 disse. Quando falamos em arqueologia, pensamos em escavações delicadas, pincéis retirando grãos de areia de ossos antigos, fragmentos de cerâmica sendo recompostos como um quebra-cabeça paciente. Mas quando falamos em arqueologia do impossível, em buscar sinais de algo que talvez tenha existido há milhões de anos, o cenário se torna muito mais complexo. Não estamos mais diante de ruínas visíveis, mas de um solo que já foi reciclado inúmeras vezes, de camadas que se sobrepõem, de vestígios que podem ter sido dissolvidos, metamorfoseados, engolidos pela própria Terra. A superfície do planeta é viva. Ela não é um arquivo estático, mas um manuscrito que se reescreve continuamente. Placas tectônicas se movimentam, montanhas se erguem e se desfazem, oceanos se abrem e se fecham. O que hoje é continente, amanhã pode estar submerso. O que agora é mar profundo, um dia pode se tornar planície fértil. Esse ciclo incessante é parte da respiração do planeta. E dentro dele, qualquer vestígio material de uma civilização remota corre o risco de ser apagado. Por isso, a arqueologia do impossível não se concentra em buscar monumentos intactos ou cidades soterradas. Ela se volta para sinais indiretos, para pistas quase invisíveis. Não são templos de pedra que resistem ao tempo, mas mudanças químicas, marcas sutis na composição das rochas, sinais de que algo além dos processos naturais poderia ter acontecido. Podemos pensar nisso como tentar encontrar uma melodia esquecida em um vinil riscado. O som está distorcido, as notas se confundem, mas de vez em quando um fragmento claro emerge, sugerindo que há uma música ali, escondida entre os ruídos. O trabalho é escutar com atenção, com paciência, sabendo que talvez jamais consigamos ouvir a canção inteira. A ciência já desenvolveu métodos para ler esses sinais. Geoquímicos analisam concentrações de elementos em camadas de sedimentos. Paleoclimatólogos estudam variações abruptas no clima registradas em núcleos de gelo ou depósitos minerais. Geólogos interpretam padrões estratigráficos como se fossem capítulos de um livro. E, no entanto, mesmo com toda essa precisão, permanece a dúvida. Como distinguir entre o que é natural e o que seria artificial? Uma extinção em massa pode ser causada por um impacto de asteroide, mas também poderia, em teoria, ser consequência de atividades industriais intensas. Uma concentração anômala de carbono pode refletir vulcanismo maciço, mas também poderia ser sinal de combustíveis fósseis queimados por uma civilização perdida. O desafio está justamente aí. A Terra já passou por tantas transformações naturais, por tantas catástrofes e renascimentos, que os sinais de algo artificial poderiam se misturar aos sinais da própria natureza. É como procurar pegadas na areia durante a maré cheia. Algumas marcas podem ser de animais, outras de pessoas, outras apenas do vento. O que vemos não é a pegada em si, mas o vestígio dela, já distorcido, já misturado. Interpretar essas marcas exige cuidado, e mesmo assim, nunca temos certeza absoluta. A hipótese siluriana, nesse ponto, se torna quase um convite à imaginação científica. Não é tanto sobre provar que houve uma civilização, mas sobre pensar quais marcas seriam suficientemente fortes para sobreviver a milhões de anos.
Talvez resíduos plásticos transformados em camadas de microfósseis. Talvez assinaturas isotópicas inusitadas, indicando processos químicos não naturais. Talvez traços de radioatividade distribuídos em padrões inesperados. Mas mesmo essas possibilidades levantam uma questão. Se encontrássemos tais sinais, saberíamos reconhecê-los como vestígios de inteligência? Ou os interpretaríamos como simples variações geológicas, encaixando-os nas narrativas que já conhecemos? Nosso olhar está sempre condicionado por nossas categorias, por nossos modelos. Ver algo além deles exige não apenas ciência, mas também imaginação. Há uma lição filosófica escondida nesse exercício. Procurar civilizações desaparecidas é, em certo sentido, confrontar os limites do conhecimento humano. É aceitar que talvez existam histórias que nunca poderemos recuperar, memórias que se dissolveram por completo. É reconhecer que o planeta é maior do que nossos métodos, maior do que nossa curiosidade. E, ao mesmo tempo, há uma beleza nesse mistério. Porque mesmo que nunca encontremos provas, apenas a possibilidade já nos transforma. Ao considerar que talvez não sejamos os primeiros, ganhamos uma nova forma de olhar para nós mesmos. Nossa civilização deixa de ser o centro absoluto e passa a ser parte de uma sequência maior, talvez única, talvez repetida, talvez invisível. Podemos imaginar assim. Caminhamos por uma floresta antiga, onde muitas gerações de árvores já nasceram e morreram. O solo guarda raízes que já não vemos, troncos que viraram pó, folhas que se misturaram à terra. Mas, mesmo sem enxergar cada árvore que ali existiu, sabemos que a floresta é feita dessas presenças passadas. Assim também é a terra. Um chão que esconde camadas de vidas, de histórias, de possibilidades. No silêncio da noite, quando refletimos sobre isso, podemos sentir tanto a pequenez quanto a grandeza de nossa condição. Pequenez, porque somos frágeis diante do tempo profundo. Grandeza, porque somos capazes de imaginar, de levantar perguntas que atravessam eras. Talvez seja esse o verdadeiro legado de uma civilização. Não apenas o que constrói, mas a capacidade de perguntar sobre o invisível, sobre o esquecido. E se o planeta guarda em si tantas histórias apagadas, talvez devamos nos perguntar: onde exatamente procuraríamos por esses sinais, e que tipo de linguagem a Terra estaria usando para contá-los em silêncio? Você disse: excelente. Você pode continuar com a criação do próximo bloco. Escreva cerca de 1000 palavras, pode variar um pouco. O ritmo deve ser lento, narrativo e contemplativo, como se fosse uma longa caminhada noturna guiada por um professor paciente e reflexivo. Intercale explicações científicas ou históricas sérias com metáforas poéticas. O universo como um balão que se expande, o tempo como um rio silencioso, a memória como poeira estelar. Mantenha o tom meditativo e acolhedor, sem pressa de chegar a conclusões. Use repetições suaves de ideias importantes para alongar o ritmo e reforçar o tom de calmaria. Termine o bloco sem concluir nada, apenas deixando uma reflexão aberta ou pergunta vaga que se conecta naturalmente ao próximo. Não coloque título de capítulo. Não explique o que está fazendo. Não pergunte nada ao final. Apenas escreva o roteiro do bloco. Roteiro. CAD 2.0 disse: se pensarmos na Terra como um livro, suas páginas mais antigas não são feitas de papel, mas de rocha. Cada camada geológica é uma escrita lenta, acumulada ao longo de milhões de anos. São capítulos que não foram redigidos com palavras, mas com minerais, fósseis, fragmentos de paisagens passadas. Ao olharmos para essas camadas, estamos diante de uma linguagem silenciosa, uma caligrafia mineral que guarda o que já aconteceu. Geólogos costumam dizer que as rochas são arquivos. Elas preservam o registro do clima, das formas de vida, das mudanças do planeta. Uma camada mais escura pode indicar um período de grande atividade vulcânica. Uma linha fina, quase imperceptível, pode marcar a queda de um asteroide que alterou o rumo da história. Depósitos de fósseis revelam mundos inteiros que já existiram, mares desaparecidos, florestas que hoje são apenas carvão. É como se o planeta tivesse uma memória própria, gravada não em palavras, mas em elementos químicos e texturas de pedra. No entanto, essa memória não é clara nem ordenada. É uma escrita fragmentada, com páginas arrancadas, trechos borrados, capítulos inteiros apagados pelo calor, pela pressão, pelo movimento incessante das placas tectônicas.
Ler a linguagem das rochas é um exercício de paciência, como tentar decifrar um manuscrito em que a maior parte das linhas já se perdeu. E mesmo nesse silêncio, ainda encontramos sinais poderosos. Um dos exemplos mais conhecidos é a fina camada de irídio espalhada pelo mundo, registrada em rochas que datam de 66 milhões de anos atrás. Essa linha marca o impacto do asteroide que contribuiu para a extinção dos dinossauros. É uma cicatriz mineral, um traço químico que não poderia ser explicado por processos comuns. É assim que a Terra fala. Não em frases, mas em indícios, em marcas que exigem interpretação. Podemos imaginar as rochas como uma partitura silenciosa. Cada mineral é uma nota, cada camada é um compasso. Quem aprende a ler essa música mineral consegue ouvir melodias de mundos antigos. Melodias que falam de oceanos que se abriram e fecharam, de desertos que se transformaram em lagos, de espécies que surgiram e desapareceram sem deixar descendentes. O tempo profundo é uma sinfonia lenta, e nós só conseguimos captar pequenos trechos dessa composição. Ao pensar na hipótese siluriana, precisamos lembrar dessa linguagem das rochas. Se uma civilização tivesse existido há milhões de anos, talvez não restassem templos ou ferramentas, mas poderia restar uma assinatura mineral, uma alteração química, um desequilíbrio sutil na composição dos sedimentos. Talvez o planeta tivesse registrado, de forma indireta, a presença de algo incomum. Mas aqui surge o desafio: distinguir o natural do artificial. O planeta já passou por catástrofes imensas, por vulcanismos descomunais, por mudanças climáticas abruptas. O que vemos nas rochas pode ser tanto o resultado de processos geológicos, quanto de possíveis intervenções inteligentes. A linha entre um e outro é tênue, muitas vezes invisível. Isso nos leva a uma reflexão mais ampla. Até que ponto conseguimos realmente ler essa linguagem? Somos aprendizes diante de um livro que exige um tempo maior do que nossa própria existência para ser compreendido. Nossas vidas duram apenas instantes comparados às eras que as rochas testemunharam. E ainda assim, insistimos em decifrar seus sinais, como se estivéssemos traduzindo uma mensagem escrita em um idioma que não dominamos por completo. Podemos pensar na Terra como uma biblioteca antiga, onde muitos livros foram queimados, outros se perderam, e alguns sobreviveram em pedaços. Os cientistas são como leitores que juntam fragmentos, reconstruindo histórias a partir de páginas soltas. E nesse esforço, sempre resta espaço para a dúvida, para o silêncio que não pode ser preenchido. Há algo de profundamente poético nessa busca, porque no fundo, sabemos que nunca teremos acesso à totalidade da memória da Terra. Sempre haverá lacunas, sempre haverá capítulos ausentes, mas é justamente nessas lacunas que se abre espaço para a imaginação, para perguntas como a da hipótese siluriana. O que pode ter acontecido nos intervalos em que o livro parece vazio? Que histórias se esconderam em páginas que não sobreviveram? À noite, quando pensamos nisso, parece ressoar como uma extensão dessa mesma linguagem. O céu estrelado é outra espécie de registro, outro tipo de arquivo. Cada ponto de luz é também uma memória, uma mensagem que viajou milhões de anos até nos alcançar. As estrelas são como rochas celestes, guardam o passado em seu brilho silencioso. O universo inteiro é uma biblioteca de sinais, e nós, frágeis leitores, tentamos decifrar suas páginas uma a uma. E talvez, nesse ponto, possamos nos perguntar: se aprendêssemos a ler melhor a linguagem da Terra, não apenas as marcas visíveis, mas também as sutis, que outras histórias poderiam emergir das pedras? Você disse: excelente, você pode continuar com a criação do próximo bloco. Escreva cerca de 1000 palavras, pode variar um pouco. O ritmo deve ser lento, narrativo e contemplativo, como se fosse uma longa caminhada noturna guiada por um professor paciente e reflexivo. Intercale explicações científicas ou históricas sérias com metáforas poéticas. O universo como um balão que se expande, o tempo como um rio silencioso, a memória como poeira estelar. Mantenha o tom meditativo e acolhedor, sem pressa de chegar a conclusões. Use repetições suaves de ideias importantes para alongar o ritmo e reforçar o tom de calmaria. Termine o bloco sem concluir nada, apenas deixando uma reflexão aberta ou pergunta vaga que se conecta naturalmente ao próximo.
Não coloque título de capítulo. Não explique o que está fazendo. Não pergunte nada ao final. Apenas escreva o roteiro do bloco. Roteiro, CAD 2.0 disse. Quando caminhamos pelo tempo profundo da Terra, percebemos que nem sempre são as ruínas visíveis que guardam as maiores histórias, mas sim os vestígios invisíveis. Esses sinais não se apresentam diante de nós como templos caídos ou ferramentas enferrujadas, mas como marcas delicadas no equilíbrio do planeta. São mudanças climáticas inesperadas, variações químicas nos sedimentos, sinais que parecem pequenos desvios, mas que podem carregar a memória de algo maior. A ciência chama esses registros de anomalias. São pistas discretas, guardadas em rochas, gelo, fósseis microscópicos. Muitas vezes, parecem apenas oscilações naturais, explicadas por vulcões, mudanças orbitais ou impactos cósmicos. Mas a hipótese siluriana nos convida a considerar outro olhar. E se algumas dessas anomalias fossem pegadas invisíveis de civilizações passadas? Não pegadas na areia, mas impressas no tecido profundo da Terra. Podemos imaginar o planeta como uma grande tapeçaria de cores e texturas. Em alguns pontos, há padrões suaves e contínuos. Em outros, manchas abruptas, mudanças bruscas que destoam do fluxo. Cada mancha é uma história. Um aumento repentino de carbono, uma extinção em massa, uma alteração súbita na temperatura. Esses traços, que parecem cicatrizes, podem ser a maneira como a Terra registra seus encontros com eventos extraordinários. Um dos exemplos mais fascinantes é o chamado máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, ocorrido há cerca de 56 milhões de anos. Nesse período, a temperatura global subiu de forma abrupta, os oceanos se acidificaram, e espécies inteiras foram forçadas a se adaptar ou desaparecer. Os cientistas acreditam que a causa tenha sido uma liberação maciça de carbono na atmosfera, talvez por vulcanismo intenso, talvez por processos ainda não totalmente compreendidos. Mas quando olhamos para esse evento à luz da hipótese siluriana, uma pergunta surge. Seria possível que um desequilíbrio dessa magnitude tivesse sido causado por uma civilização? Não há provas que confirmem essa ideia. Tudo indica que os processos foram naturais. Mas o simples fato de podermos formular essa pergunta já nos revela algo profundo. Mostra-nos que, em teoria, o planeta poderia carregar cicatrizes invisíveis de presenças esquecidas. Mostra-nos que a linha entre o natural e o artificial pode ser sutil quando observada em escalas tão vastas. Outro exemplo intrigante está nas grandes extinções. Ao longo dos últimos 500 milhões de anos, houve pelo menos 5 eventos em que a maior parte das formas de vida desapareceu. O mais conhecido é o fim dos dinossauros, mas houve outros, ainda mais devastadores, como a extinção Permiano-Triássica, há cerca de 252 milhões de anos, quando mais de 90% das espécies foram extintas. Esses eventos foram, ao que tudo indica, causados por catástrofes naturais, impactos, vulcanismos, mudanças climáticas abruptas. Mas e se, em algum ponto, uma dessas extinções tivesse sido causada por escolhas de uma civilização perdida? Se existisse um mundo anterior ao nosso, talvez ele tivesse desaparecido não apenas pela força cega da natureza, mas por sua própria incapacidade de conviver com o equilíbrio da Terra. Podemos imaginar isso como uma sombra. Uma sombra que não vemos diretamente, mas que sentimos pelo descompasso que deixou. As rochas não nos mostram cidades, mas nos mostram a ausência repentina de espécies, o desaparecimento de florestas inteiras, o silêncio abrupto em registros fósseis. É um tipo de testemunho silencioso, como se a Terra nos dissesse: algo aconteceu aqui. O que foi, vocês precisam imaginar. E ao imaginarmos, percebemos que essas pegadas invisíveis podem estar em toda parte. Na estratigrafia que revela mudanças de temperatura. No gelo polar que guarda bolhas de ar com composições químicas diferentes. Nos sedimentos oceânicos que registram a chegada repentina de elementos raros. Tudo isso pode ser lido como pistas de histórias que não conhecemos. O fascinante é que essa reflexão também nos leva a olhar para nós mesmos. Hoje, vivemos um período em que deixamos marcas intensas na atmosfera, no solo, nos oceanos. Muitos cientistas chamam nossa era de antropoceno, a época em que a atividade humana se tornou uma força geológica. Nossas emissões de carbono, nossos plásticos espalhados pelos mares,
nossos resíduos radioativos, tudo isso se tornará, um dia, pegadas invisíveis no registro do planeta. Pegadas que futuros leitores, milhões de anos à frente, talvez interpretem como naturais, talvez reconheçam como artificiais, talvez nunca entendam por completo. E é aqui que o pensamento se torna meditativo. Porque, ao considerar a hipótese siluriana, não estamos apenas especulando sobre um passado esquecido, mas também refletindo sobre nosso próprio destino. Estamos perguntando: que memória deixaremos? Seremos visíveis para o futuro, ou seremos dissolvidos pelo mesmo silêncio que engoliu tantos mundos antes do nosso? Talvez possamos imaginar o planeta como uma praia eterna. Cada civilização seria uma onda que chega, toca a areia, deixa marcas efêmeras e depois recua. Algumas ondas são fortes, outras suaves. Algumas desenham padrões nítidos, outras mal deixam rastros. Mas a maré continua, incansável, apagando e reescrevendo a superfície. O que resta, ao final, não é a pegada individual de cada onda, mas o ritmo constante da maré. E assim, ao contemplarmos as pegadas invisíveis do passado, percebemos também que caminhamos rumo a nosso próprio apagamento. Ainda que hoje nossas cidades brilhem sob a noite, ainda que nossos sinais pareçam claros e permanentes, talvez o tempo profundo os dissolva como dissolveu tantos outros. E diante dessa percepção, uma nova pergunta se insinua no silêncio. Se o planeta guarda marcas invisíveis de tudo o que já passou, quais seriam os rastros mais sutis, os mais improváveis, aqueles que realmente poderiam atravessar milhões de anos e ainda carregar o eco de uma civilização esquecida? Você disse: excelente. Você pode continuar com a criação do próximo bloco. Escreva cerca de 1000 palavras. Pode variar um pouco. O ritmo deve ser lento, narrativo e contemplativo, como se fosse uma longa caminhada noturna guiada por um professor paciente e reflexivo. Intercale explicações científicas ou históricas sérias com metáforas poéticas. O universo como um balão que se expande, o tempo como um rio silencioso, a memória como poeira estelar. Mantenha o tom meditativo e acolhedor, sem pressa de chegar a conclusões. Use repetições suaves de ideias importantes para alongar o ritmo e reforçar o tom de calmaria. Termine o bloco sem concluir nada, apenas deixando uma reflexão aberta ou pergunta vaga que se conecta naturalmente ao próximo. Não coloque título de capítulo. Não explique o que está fazendo. Não pergunte nada ao final. Apenas escreva o roteiro do bloco. Roteiro. CAD 2.0, disse. Quando pensamos nos rastros que podem atravessar milhões de anos, talvez os mais sutis não estejam em monumentos, mas nos próprios átomos que compõem o planeta. A Terra guarda em sua química uma memória silenciosa, como se cada elemento fosse uma letra, e o conjunto de todos formasse uma narrativa escondida. Entre essas letras, o carbono ocupa um lugar especial. Ele é o esqueleto da vida, o fio que costura todas as formas de existência conhecidas, desde a célula mais simples até o pensamento mais complexo. O carbono circula. Ele não fica preso em um lugar apenas. Passa do ar para os oceanos, dos oceanos para os seres vivos, dos seres vivos para o solo. É um ciclo lento e ao mesmo tempo incessante, como uma respiração planetária. A cada respiração, novas formas são possíveis. E, no entanto, em alguns momentos da história, esse ciclo foi alterado de maneiras abruptas, deixando registros que ainda hoje podemos encontrar. Um desses registros está nos combustíveis fósseis. Carvão, petróleo e gás natural são, em essência, memórias de antigos mundos. São florestas inteiras comprimidas sob o peso do tempo, algas marinhas transformadas em líquido negro, vidas microscópicas que se acumularam até se tornarem energia armazenada. Quando os queimamos, estamos libertando não apenas calor, mas também histórias antigas. É como se abríssemos garrafas que estavam seladas por centenas de milhões de anos, deixando escapar o ar de eras que já não existem. Essa liberação altera a atmosfera. O carbono preso no subsolo retorna ao ar, mudando sua composição. Essa mudança é registrada em isótopos, variações sutis no peso dos átomos de carbono. Os cientistas, ao estudar rochas e gelo, conseguem identificar períodos em que a quantidade desses isótopos mudou de forma brusca. São marcas inequívocas de transformações globais. Podemos pensar nesses isótopos como assinaturas invisíveis. Uma assinatura não de palavras, mas de números,
de proporções. Assim como um manuscrito antigo pode ser reconhecido pela caligrafia de seu autor, também o planeta pode ser reconhecido por esses traços químicos. E se, em algum ponto do passado, outra civilização tivesse queimado seus próprios combustíveis fósseis, também teria deixado uma assinatura semelhante. Uma mudança abrupta, que milhões de anos depois, ainda poderia ser detectada. Mas aqui surge novamente a dificuldade. Porque o planeta já viveu mudanças naturais intensas. Vulcões colossais liberaram quantidades imensas de carbono, asteroides incendiaram florestas inteiras, oceanos evaporaram e depois voltaram a se formar. As assinaturas químicas que encontramos hoje podem ser tanto obra da natureza, quanto, em teoria, obra de mãos esquecidas. Essa ambiguidade nos leva a uma reflexão delicada. Talvez o legado mais duradouro de uma civilização não seja sua arquitetura, nem sua arte, nem mesmo sua biologia, mas sim os rastros invisíveis que ela deixa na respiração da Terra. Rastros que se confundem com os da própria natureza, como se a fronteira entre o natural e o artificial fosse apenas uma linha borrada pelo tempo. Pensemos em nossas próprias marcas. Além do carbono, há os plásticos, materiais que não existiam antes de nós. Eles já se infiltram nos oceanos, nos solos, até mesmo no ar. Fragmentados em partículas microscópicas, os plásticos podem se depositar em camadas geológicas futuras, transformando-se em fósseis estranhos, híbridos de natureza e artifício. Serão, talvez, a lembrança mais concreta da nossa era. Uma camada plástica incorporada ao planeta. Um testemunho silencioso de uma civilização que moldou a matéria de forma inédita. Há também os resíduos radioativos, produtos de reações nucleares, que alteram a estrutura íntima dos átomos. Esses sinais são inconfundíveis e, em alguns casos, podem permanecer detectáveis por dezenas de milhares de anos. Mas diante de escalas de milhões, talvez até eles se dissolvam, misturados ao fluxo incessante da Terra. É curioso perceber que quanto mais pensamos sobre isso, mais nos damos conta de que permanência é quase um paradoxo. Tudo o que fazemos parece grandioso dentro de nossa escala, mas se reduz a fragmentos diante da escala do planeta. É como escrever na areia de uma praia. Para quem olha de perto, as letras são nítidas, carregadas de significado, mas basta uma onda para que desapareçam. A diferença é que, no caso da Terra, a onda é o próprio tempo profundo, sempre paciente, sempre inevitável. Ainda assim, algumas marcas sobrevivem. Não como frases completas, mas como ecos, como poeira estelar que brilha por um instante antes de se dispersar. Talvez seja isso que nos conecta às civilizações imaginadas do passado. A consciência de que nossos rastros também serão, um dia, apenas sinais sutis, quase invisíveis, esperando por alguém que tente lê-los. E aqui, de forma quase inevitável, voltamos ao presente. Nós nos perguntamos sobre possíveis civilizações esquecidas, mas ao fazê-lo, nos vemos no espelho. Pensamos sobre o que deixaremos, sobre como seremos lembrados, sobre o que restará quando o tempo tiver passado como uma maré infinita. Podemos imaginar o futuro como um arqueólogo distante, caminhando por camadas de rocha ainda por formar. Ele não encontrará nossas cidades, nossas músicas, nossas histórias, mas talvez encontre uma camada rica em carbono, um depósito de plásticos fossilizados, um traço inesperado de radioatividade. Para ele, esses sinais serão enigmas, sombras de algo que já não existe. E nesse pensamento, percebemos que a pergunta sobre civilizações passadas não se separa da pergunta sobre nossa própria existência. Ambas se confundem, como reflexos em um lago noturno. Quando olhamos para o passado profundo, estamos também olhando para o nosso próprio destino. E diante dessa percepção, uma nova questão se abre suavemente, como quem deixa uma porta entreaberta. Se nossas marcas mais duradouras forem invisíveis, dissolvidas na química da Terra, não seria o cosmos, e não apenas o planeta, o próximo espelho onde buscar sinais de civilizações esquecidas? Você disse: excelente. Você pode continuar com a criação do próximo bloco. Escreva cerca de 1000 palavras. Pode variar um pouco. O ritmo deve ser lento, narrativo e contemplativo, como se fosse uma longa caminhada noturna guiada por um professor paciente e reflexivo. Intercale explicações científicas ou históricas sérias com metáforas poéticas. O universo como um balão que se expande,
O tempo como um rio silencioso, a memória como poeira estelar. Mantenha o tom meditativo e acolhedor, sem pressa de chegar a conclusões. Use repetições suaves de ideias importantes para alongar o ritmo e reforçar o tom de calmaria. Termine o bloco sem concluir nada, apenas deixando uma reflexão aberta ou pergunta vaga que se conecta naturalmente ao próximo. Não coloque título de capítulo. Não explique o que está fazendo. Não pergunte nada ao final. Apenas escreva o roteiro do bloco. Roteiro. CAD 2.0 disse. Quando olhamos para o céu noturno, estamos diante de um espelho cósmico. Cada estrela, cada ponto luminoso, é um arquivo de tempo. A luz que chega até nós partiu há centenas, milhares ou milhões de anos. Ver o céu é, em parte, olhar para o passado. É como abrir uma janela para eras que já se foram. Um lembrete de que o universo guarda memórias em forma de claridade. E ao contemplarmos esse oceano de estrelas, surge uma pergunta natural. Se procuramos por sinais de civilizações no passado da Terra, por que não procurar também nos outros mundos, nos planetas que giram em torno dessas estrelas distantes? O pensamento se amplia. Se a hipótese siluriana nos convida a imaginar civilizações que poderiam ter existido antes de nós no próprio planeta, o cosmos inteiro se torna um espaço de busca. Talvez aquilo que nos parece único seja apenas um fragmento de algo mais vasto. Na ciência contemporânea, esse campo de investigação é chamado de astrobiologia. Ele une a astronomia, a biologia, a geologia e até a filosofia na tentativa de responder a uma pergunta antiga. Estamos sozinhos? Buscamos não apenas vida simples, mas também sinais de inteligência. Procuramos o que os cientistas chamam de tecnossinaturas, indícios de atividade tecnológica que possam ser detectados a distâncias imensas. Essas tecnossinaturas podem assumir muitas formas. Podem ser sinais de rádio emitidos de forma artificial, como no famoso Projeto 7. Podem ser estruturas gigantescas, hipotéticas, como as chamadas esferas de Dyson, megaconstruções que envolveriam uma estrela para capturar sua energia. Ou podem ser rastros mais sutis, como alterações atmosféricas que não se explicam por processos naturais, mas que sugerem a presença de indústrias, de consumo energético, de transformação consciente do ambiente. Esse olhar cósmico tem uma curiosa ressonância com a hipótese siluriana. Porque, de certo modo, o que procuramos em outros planetas é exatamente o mesmo que hipotetizamos para a Terra. Sinais invisíveis, mudanças químicas, rastros sutis. Se em Marte encontrássemos uma camada anômala de carbono, ou se em Vênus descobríssemos compostos estranhos em sua atmosfera, poderíamos nos perguntar se houve ali, em algum momento, um lampejo de civilização. E assim, o cosmos se transforma em um espelho. Quando procuramos por outras inteligências, estamos também perguntando sobre nós mesmos. Se for possível detectar civilizações em outros mundos, por meio de suas marcas químicas e tecnológicas, então também é possível que nós deixemos rastros semelhantes. Se olhamos para fora, é porque, no fundo, também desejamos compreender o que significa existir aqui dentro. Há uma beleza particular nessa simetria. Imagine que o universo seja como um vasto lago noturno. Cada estrela seria um reflexo na superfície da água. Nós, de um lado do lago, acenamos com luzes frágeis. Do outro lado, talvez outras civilizações façam o mesmo. Mas a distância é tão grande, o silêncio tão profundo, que não sabemos se os reflexos que vemos são de fato sinais de vida ou apenas brilhos do acaso. Procurar vida fora da Terra é como gritar suavemente em um vale imenso e esperar, com paciência infinita, que um eco retorne. Até agora, não encontramos ecos claros, o universo permanece em silêncio. Mas o silêncio, como a noite, não significa ausência. Ele pode ser apenas espaço, intervalo, uma espera. Assim como as rochas da Terra guardam memórias quase invisíveis, talvez também o cosmos guarde histórias que ainda não aprendemos a ler. E se o universo estiver cheio de sinais, mas nós ainda não tivermos as ferramentas certas para reconhecê-los? Pode ser que estejam escondidos na radiação de fundo, nas variações sutis de luz de uma estrela distante, em padrões que ainda parecem aleatórios aos nossos olhos. Assim como na Terra, talvez a dificuldade não esteja em encontrar as provas, mas em aprender a interpretá-las.
Esse pensamento nos leva de volta à humildade. A Terra já é imensa em sua história, mas o universo multiplica essa imensidão em proporções quase inconcebíveis. Há mais estrelas no cosmos do que grãos de areia em todas as praias do nosso planeta. E se cada uma dessas estrelas tem planetas, e se uma parte deles pode abrigar vida, então a possibilidade de outras civilizações não é apenas ficção. É quase uma consequência natural da vastidão. E, no entanto, permanecemos sozinhos, pelo menos até agora, no registro conhecido. É como caminhar por uma biblioteca infinita e encontrar apenas um livro aberto, apenas uma narrativa conhecida. Mas saber que há apenas um livro visível não significa que os outros não existam. Significa apenas que ainda não os alcançamos. Talvez possamos imaginar o universo como uma sala escura, cheia de velas. Algumas já se apagaram, outras ainda brilham. Estamos cercados por pontos de luz, mas não sabemos quantos deles são apenas chamas naturais e quantos são sinais de presenças conscientes. O tempo e a distância funcionam como véus, escondendo-nos dessas respostas. E nesse silêncio, nessa busca que se mistura com contemplação, nasce uma nova pergunta. Se as estrelas podem ser espelhos de outras histórias, de outros passados e futuros, será que a própria Terra, vista de fora, também já não seria um desses espelhos, refletindo sua presença como parte de uma sinfonia maior, talvez ainda inaudível para nós? Você disse: excelente. Você pode continuar com a criação do próximo bloco. Escreva cerca de 1000 palavras. Pode variar um pouco. O ritmo deve ser lento, narrativo e contemplativo, como se fosse uma longa caminhada noturna guiada por um professor paciente e reflexivo. Intercale explicações científicas ou históricas sérias com metáforas poéticas. O universo como um balão que se expande, o tempo como um rio silencioso, a memória como poeira estelar. Mantenha o tom meditativo e acolhedor, sem pressa de chegar a conclusões. Use repetições suaves de ideias importantes para alongar o ritmo e reforçar o tom de calmaria. Termine o bloco sem concluir nada, apenas deixando uma reflexão aberta ou pergunta vaga que se conecta naturalmente ao próximo. Não coloque título de capítulo. Não explique o que está fazendo. Não pergunte nada ao final. Apenas escreva o roteiro do bloco. Roteiro. CAD 2.0. Disse. Ao caminharmos mais fundo nesse silêncio cósmico, é inevitável voltar os olhos para a própria Terra e suas histórias contadas em intervalos dramáticos. Entre os muitos registros que o planeta guarda, talvez os mais impressionantes sejam as grandes extinções. Momentos em que a vida, tão abundante, tão diversa, sofreu um corte abrupto. É como se a música tivesse parado de repente, como se uma orquestra imensa tivesse silenciado quase por completo, deixando apenas alguns instrumentos a ecoar. Houve 5 grandes extinções em massa, cada uma transformando radicalmente o destino do planeta. A mais antiga, no final do Ordoviciano, há cerca de 440 milhões de anos, levou ao desaparecimento de boa parte das formas de vida marinha. A maior de todas, no final do Permiano, apagou mais de 90% das espécies conhecidas, um silêncio tão profundo que a Terra demorou milhões de anos para se recompor. Mais tarde, no final do Cretáceo, foi a vez dos dinossauros desaparecerem, abrindo espaço para que mamíferos, e eventualmente nós, pudéssemos florescer. Esses eventos são como capítulos sombrios no livro da vida. Cada um deles marca não apenas um fim, mas também um recomeço. Depois de cada silêncio, novas formas emergiram, novas possibilidades se abriram. O tempo profundo não conhece vazio duradouro. Ele se reorganiza, como um rio que encontra novos caminhos quando a corrente é bloqueada. Mas, quando observamos essas extinções, podemos também nos perguntar: o que as causou? Algumas vezes, o planeta nos dá respostas claras. O impacto de um asteroide, como no fim dos dinossauros, deixa marcas inconfundíveis, camadas de irídio, crateras gigantes. Outras vezes, são vulcões colossais que liberam gases suficientes para aquecer ou esfriar o clima global. Mas em certos momentos, as causas parecem menos evidentes, como se a Terra guardasse segredos. E é nesse espaço de dúvida que a hipótese siluriana nos convida a refletir. Será que todas as extinções foram apenas fruto da natureza? Ou é possível imaginar que alguma delas tenha sido acelerada por escolhas de civilizações esquecidas? Não se trata de afirmar isso com certeza, mas de aceitar a provocação. E se?
Se existiu uma civilização anterior, talvez seu fim tenha deixado não ruínas, mas vazios. Talvez seu desaparecimento esteja marcado não em monumentos, mas na ausência repentina de espécies, na transformação brusca de ecossistemas, em sinais que interpretamos como catástrofes naturais. É uma ideia que paira como sombra. O silêncio pode ter sido escrito não apenas por forças cósmicas, mas por mãos que nunca conheceremos. Podemos imaginar isso como um quadro, onde cores vivas foram apagadas de forma abrupta. O observador vê apenas o espaço vazio, a ausência de tons. Mas, se olhar com atenção, pode perceber marcas discretas, indícios de que havia algo ali. A extinção, nesse sentido, pode ser não apenas um término, mas um palimpsesto, um espaço onde algo foi apagado para dar lugar ao novo. E mesmo que não tenha havido civilizações antes de nós, a reflexão ainda nos toca profundamente. Porque também vivemos em uma era em que provocamos mudanças intensas. Muitos cientistas já chamam nosso tempo de a sexta extinção em massa. Espécies desaparecem em ritmo acelerado, habitats se transformam, o clima se altera. Nós, com nossa tecnologia, somos hoje o equivalente a uma força geológica. Somos, de certa forma, um novo vulcão, um novo asteroide, um novo fator de transformação planetária. Esse pensamento nos envolve com um certo silêncio meditativo, porque, ao pensar em civilizações passadas, inevitavelmente pensamos também no futuro. Perguntamos: será que deixaremos para trás apenas rastros invisíveis? Será que o nosso próprio desaparecimento será interpretado como uma dessas grandes extinções naturais, uma cicatriz entre tantas outras? A história das extinções nos mostra que o planeta não é imutável. Ele se transforma, recomeça, renova. E nós, ao mesmo tempo, fazemos parte dessa história e somos apenas um instante dela. Talvez sejamos uma das ondas que se levantam para depois recuar. Talvez sejamos apenas uma pausa breve na sinfonia mais longa do tempo. Podemos pensar no tempo profundo como um relógio sem ponteiros. Ele não marca horas, não se apressa, não espera. Apenas existe, como um rio que flui sem destino fixo. Nesse fluxo, extinções e renascimentos são apenas curvas naturais. Nós estamos dentro dessa corrente, tentando compreender o curso, mas sem jamais poder enxergá-lo por inteiro. E assim, diante do mistério das grandes extinções, ficamos com uma pergunta aberta. Se cada desaparecimento guarda em si a possibilidade de um novo começo, o que exatamente o silêncio da Terra ainda pode estar preparando em suas camadas profundas, invisíveis ao nosso olhar de agora? Você disse: excelente. Você pode continuar com a criação do próximo bloco. Escreva cerca de 1000 palavras. Pode variar um pouco. O ritmo deve ser lento, narrativo e contemplativo, como se fosse uma longa caminhada noturna guiada por um professor paciente e reflexivo. Intercale explicações científicas ou históricas sérias com metáforas poéticas. O universo como um balão que se expande, o tempo como um rio silencioso, a memória como poeira estelar. Mantenha o tom meditativo e acolhedor, sem pressa de chegar a conclusões. Use repetições suaves de ideias importantes para alongar o ritmo e reforçar o tom de calmaria. Termine o bloco sem concluir nada, apenas deixando uma reflexão aberta ou pergunta vaga que se conecta naturalmente ao próximo. Não coloque título de capítulo. Não explique o que está fazendo. Não pergunte nada ao final. Apenas escreva o roteiro do bloco. Roteiro, CAD 2.0 disse. Se olharmos para a Terra com olhos pacientes, percebemos que ela é feita tanto de memórias quanto de esquecimentos. Há registros claros, como fósseis bem preservados em rochas sedimentares. E há também espaços em branco, longos intervalos em que quase nada ficou registrado. Esses vazios geológicos são chamados de lacunas, e são como páginas arrancadas de um livro. Olhamos para o antes, olhamos para o depois, mas o meio está ausente. Essas lacunas nos lembram de algo essencial. O planeta não é um arquivista perfeito. Ele não guarda tudo. Ele seleciona, apaga, reescreve. Muitas vezes, os eventos mais intensos, vulcões, terremotos, movimentos de placas, são justamente os que apagam registros anteriores. Assim, quanto mais turbulento é um período, mais difícil se torna reconstruí-lo. O que resta para nós são fragmentos, sombras, ecos. Esse esquecimento natural abre espaço para perguntas delicadas.
Se existiu, em algum momento remoto, uma civilização que floresceu e desapareceu, talvez ela tenha habitado justamente uma dessas lacunas. Talvez suas marcas tenham sido engolidas por movimentos tectônicos, dissolvidas em mares que já não existem, soterradas sob camadas que nunca mais verão a luz. Nesse caso, não teríamos como provar sua existência. O esquecimento seria completo, irreversível. Mas o esquecimento também é parte do ritmo da Terra. Assim como nossa memória individual é feita tanto do que lembramos quanto do que deixamos para trás, a memória do planeta também se constrói no equilíbrio entre presença e ausência. Talvez possamos imaginar a história da Terra como um tecido. Alguns fios estão intactos, formando desenhos claros. Outros foram arrancados, deixando espaços vazios. O desenho não é completo, mas é justamente nesses vazios que a imaginação se expande. Há uma certa poesia no fato de que nunca teremos acesso a tudo. O silêncio da Terra é um convite à contemplação. Ele nos mostra que não precisamos conhecer todos os detalhes para sentir a grandiosidade da história. Assim como uma música pode emocionar mesmo que não saibamos todas as suas notas, também a narrativa da Terra nos envolve mesmo com suas lacunas. Do ponto de vista filosófico, o esquecimento é tão importante quanto a lembrança. Sem esquecimento, não haveria espaço para o novo. Se cada detalhe fosse preservado, o planeta seria apenas um arquivo imenso, pesado, impossível de carregar. O esquecimento, nesse sentido, é leveza. Ele limpa, renova, abre espaço para novos ciclos. E ainda assim, ao pensar em civilizações possíveis, esse esquecimento nos intriga. Porque ele pode significar que não temos como saber. Podemos caminhar sobre rochas que já foram cidades, sobre areias que já foram jardins, sobre montanhas que já foram obras. Mas não há vestígios claros, apenas silêncio. E nesse silêncio, cabe apenas a pergunta: houve algo aqui antes de nós? Esse pensamento nos aproxima de uma reflexão mais íntima. Também nós, como indivíduos, deixamos rastros que se apagam. Palavras ditas, memórias guardadas, marcas leves no mundo. Algumas permanecem, outras desaparecem rapidamente. E, no entanto, a vida segue, mesmo sem preservação total. O esquecimento, de certa forma, também nos protege. Ele nos permite recomeçar, permite que o presente se renove sem o peso absoluto do passado. Podemos imaginar o tempo como um rio silencioso. Algumas pedras no fundo resistem e permanecem visíveis, como fósseis, registros, marcas. Outras são levadas pela corrente, dissolvidas, transformadas em areia. O rio não distingue o que carrega, ele apenas segue, paciente, ininterrupto. E nós, olhando para esse rio, tentamos compreender o que ficou e o que se perdeu. Na noite, esse pensamento se torna ainda mais profundo. O silêncio externo parece ecoar o silêncio da Terra. Sentimos que há camadas e mais camadas de história sob nossos pés, e que muitas delas jamais conheceremos. Mas, em vez de frustração, isso pode trazer calma. A consciência de que não precisamos ter acesso a tudo, de que o mistério também é parte da beleza. E assim, entre memórias e esquecimentos, a Terra nos oferece uma lição suave. A impermanência é o que sustenta o fluxo da vida. Mas se é assim, se o esquecimento é tão vasto quanto a lembrança, como podemos reconhecer, em meio ao silêncio, os sinais mais discretos, aqueles que talvez ainda resistam ao apagamento lento do tempo? Você disse: excelente, você pode continuar com a criação do próximo bloco. Escreva cerca de 1000 palavras, pode variar um pouco. O ritmo deve ser lento, narrativo e contemplativo, como se fosse uma longa caminhada noturna guiada por um professor paciente e reflexivo. Intercale explicações científicas ou históricas sérias com metáforas poéticas. Ishno, o universo como um balão que se expande, o tempo como um rio silencioso, a memória como poeira estelar. Mantenha o tom meditativo e acolhedor, sem pressa de chegar a conclusões. Use repetições suaves de ideias importantes para alongar o ritmo e reforçar o tom de calmaria. Termine o bloco sem concluir nada, apenas deixando uma reflexão aberta ou pergunta vaga que se conecta naturalmente ao próximo. Não coloque título de capítulo, não explique o que está fazendo, não pergunte nada ao final. Apenas escreva o roteiro do bloco. Roteiro. CAD 2. 0 disse:
Se aceitarmos que o esquecimento é parte natural da Terra, ainda assim podemos nos perguntar: quais sinais, mesmo discretos, poderiam resistir ao apagamento? Quais marcas teriam força suficiente para atravessar milhões de anos e ainda sussurrar sua presença? Essa é uma questão delicada, porque nos leva a pensar não apenas no que já passou, mas também no que nós mesmos estamos deixando agora, no que talvez reste de nossa própria passagem. Entre os candidatos mais discutidos estão os sinais químicos. As rochas, como páginas de um diário silencioso, registram alterações na composição do planeta. Mudanças súbitas na proporção de carbono, enxofre ou nitrogênio podem indicar transformações globais. E, se uma civilização interfere de maneira intensa no ambiente, esses sinais podem permanecer, não como palavras claras, mas como uma caligrafia disfarçada. O registro não diria, houve aqui uma civilização, mas mostraria que algo diferente aconteceu. Há também os fósseis de materiais que não existiriam naturalmente. O plástico é um exemplo evidente. Ele é matéria inventada, não produzida pela natureza em sua forma atual. Fragmentos de plástico já estão sendo incorporados aos sedimentos oceânicos, misturando-se a conchas e minerais. No futuro distante, esses depósitos poderão formar uma camada híbrida, parte natural, parte artificial. Uma cicatriz visível para quem souber ler. Outro vestígio possível são os resíduos radioativos. A fissão nuclear altera a estrutura íntima da matéria, criando isótopos que não surgiriam espontaneamente em quantidade significativa. Esses resíduos podem permanecer por milhares ou até milhões de anos, ainda que, no fluxo do tempo profundo, também eles acabem por se dissolver. Mas, por um intervalo, são sinais inconfundíveis de uma inteligência capaz de manipular a energia do núcleo atômico. E além dos químicos, há também os sinais geológicos mais amplos. Uma civilização avançada pode modificar rios, construir barragens, alterar cursos naturais. Pode abrir minas imensas, escavar montanhas, nivelar florestas. Essas transformações podem, em teoria, deixar cicatrizes na paisagem que, mesmo após erosões e recobrimentos, ainda se insinuem nas camadas futuras. Podemos imaginar o planeta como um imenso tapete. Cada geração, cada civilização, pisa sobre ele, deixando marcas mais ou menos profundas. Algumas marcas desaparecem rapidamente, como pegadas leves. Outras permanecem, como manchas difíceis de remover. O tempo passa como um vento contínuo, tentando apagar tudo. Mas algumas marcas resistem. São elas que, no futuro, podem ser interpretadas como sinais de presenças passadas. Há um termo científico que ajuda a pensar nisso: tecnofósseis. Ele se refere a objetos criados pela tecnologia humana que podem, um dia, se transformar em fósseis. Um caco de cerâmica já é, em certo sentido, um tecnofóssil. Mas agora temos materiais mais complexos, como ligas metálicas, plásticos, compostos sintéticos. Todos eles podem, em teoria, entrar no registro geológico. São rastros da inteligência transformados em pedra, em camadas, em fósseis. Mas mesmo esses sinais enfrentam a força do tempo. Milhões de anos de erosão, calor e pressão podem dissolver quase tudo. O que hoje nos parece indestrutível pode se tornar invisível. A Terra recicla, transforma, rearranja. A lembrança se mistura ao esquecimento, e o sinal claro se transforma em ruído. E aqui, novamente, entra o paradoxo. Porque mesmo sabendo que nossos rastros podem desaparecer, continuamos a deixar marcas. Continuamos a construir, a modificar, a imprimir nossa presença. Talvez porque no fundo, desejamos permanecer. Desejamos ser lembrados. Desejamos que, de algum modo, alguém no futuro saiba que estivemos aqui. Essa busca pela permanência é antiga. As pirâmides do Egito, as inscrições em pedra, os templos de civilizações desaparecidas, todos são tentativas de resistir ao apagamento. Mas mesmo eles, um dia, se dissolverão. Talvez os sinais mais duradouros sejam os menos intencionais. Não as obras erguidas para a eternidade, mas os resíduos, os efeitos colaterais, os rastros que nunca planejamos deixar. Isso nos leva a uma reflexão mais ampla. O que realmente significa permanecer? É ser lembrado em detalhe, com todas as histórias intactas, ou basta deixar um traço, um sinal, um eco?
Talvez a permanência não precise ser absoluta. Talvez seja suficiente deixar uma impressão leve, como poeira estelar que brilha apenas por um instante antes de se dispersar. Podemos imaginar assim: uma pedra lançada em um lago forma círculos na água. Os círculos se expandem, depois se dissolvem. Mas por um momento, o lago inteiro foi tocado. Da mesma forma, uma civilização pode existir, transformar, deixar sinais que ecoam por algum tempo. Depois, o silêncio retorna. Mas o lago nunca mais será exatamente o mesmo. E assim, ao contemplarmos os sinais que podem resistir, percebemos que estamos sempre diante do mesmo mistério. O tempo é maior do que qualquer esforço humano ou imaginado. Ele dissolve, recicla, transforma. Mas também guarda, em pequenas doses, memórias suficientes para que possamos perguntar. E diante dessa percepção, fica no ar uma nova questão. Se alguns sinais resistem, discretos e sutis, será que nós já não os encontramos, mas ainda não aprendemos a reconhecê-los pelo que realmente são? Você disse. Continue no mesmo tom narrativo meditativo e contemplativo, como se fosse o fim de uma longa conversa noturna. Escreva cerca de 1000 palavras em ritmo lento e reflexivo. Finalize como se o narrador estivesse aceitando o mistério e o silêncio do universo, deixando perguntas em aberto e reflexões suaves do tipo: talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também ensina. Encerre sem dar respostas claras, apenas com uma reflexão filosófica e poética. Finalize com uma CTA suave e acolhedora, como: se essa jornada trouxe calma e sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir, para continuar explorando o universo conosco. Não coloque título. Não explique o que está fazendo. Não pergunte nada ao final. Apenas escreva o texto direto. Roteiro. CAD 2.0 disse: a noite vai se alongando, e as palavras parecem deslizar como passos lentos em uma rua silenciosa. A cada instante, a escuridão se torna menos um espaço de ausência, e mais um manto que nos envolve, como se o próprio universo nos embalasse em sua calma. Depois de tantas reflexões, depois de atravessarmos mares de tempo profundo, civilizações possíveis, rastros invisíveis e silêncios geológicos, talvez reste apenas aceitar que estamos diante de um mistério que não se desfaz. A Terra é antiga demais. O cosmos é vasto demais. Nossos olhos, por mais atentos, alcançam apenas uma parte mínima daquilo que existe. Mas ainda assim, é nesse fragmento que encontramos sentido. O tempo profundo, com suas camadas e esquecimentos, não nos responde de forma direta. Ele nos mostra apenas sombras, sinais, lacunas. E é nesse espaço de incerteza que aprendemos a perguntar, a imaginar, a nos maravilhar. Talvez nunca saibamos se houve antes de nós outras civilizações. Talvez nunca encontremos uma assinatura clara, uma marca inquestionável. E ainda assim, a simples possibilidade já nos transforma, porque ao considerá-la, deixamos de ser o centro absoluto da narrativa e passamos a ser parte de algo maior. Somos apenas um capítulo, talvez uma nota breve em uma melodia que ecoa há bilhões de anos. É curioso pensar que essa melodia é feita tanto de sons quanto de silêncios. Extinções, renascimentos, catástrofes, recomeços. Tudo isso forma os compassos de uma música que não ouvimos por inteiro. Nós nos agarramos às notas que conseguimos identificar, mas o silêncio entre elas também é parte essencial da canção. O silêncio da noite nos ensina algo semelhante. Ao longo desta conversa, talvez você tenha sentido que as pausas são tão importantes quanto as palavras. Não é apenas no conteúdo que mora o sentido, mas também no espaço que deixamos entre um pensamento e outro. O universo parece seguir a mesma cadência. Presença e ausência, lembrança e esquecimento, luz e escuridão. Podemos imaginar o cosmos como um balão que se expande, carregando em si estrelas, galáxias, mundos possíveis. Esse balão cresce em silêncio, sem pressa, sem necessidade de ser compreendido de imediato. Nós estamos dentro dele, viajando sem mapa, sem roteiro completo. E talvez isso seja suficiente. Talvez o valor não esteja em saber para onde vamos, mas em sentir que fazemos parte dessa expansão. Quando olhamos para o céu,
não vemos apenas estrelas. Vemos memórias. Cada ponto de luz é uma mensagem vinda do passado, um eco de algo que já aconteceu. É como se o universo fosse feito de cartas antigas, enviadas há milhões de anos, que continuam chegando até nós. Ler o céu é, de certo modo, ler uma história que ainda está sendo escrita. E, no entanto, mesmo diante dessa grandiosidade, voltamos ao íntimo. Voltamos ao silêncio do quarto, ao respirar tranquilo, ao pensamento que se desfaz aos poucos. O infinito lá fora e o instante aqui dentro se encontram, como espelhos que se refletem. A vastidão do cosmos cabe em uma pausa, em um suspiro, em um olhar demorado. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez nunca encontremos provas de civilizações passadas ou sinais claros de vidas distantes. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. A beleza pode estar justamente aí, na ausência de respostas definitivas, no espaço que se abre para a contemplação. Não precisamos ter pressa. O tempo não exige urgência. O universo não pede que compreendamos tudo agora. Ele apenas existe, silencioso, paciente, e nos permite acompanhá-lo por um breve instante. E nesse instante, podemos escolher não a certeza, mas a calma. Não a conclusão, mas a aceitação. Talvez seja isso que o silêncio ensina. Que nem sempre é necessário resolver, decifrar, concluir. Às vezes basta sentir, basta caminhar devagar, basta estar presente. O mistério não é um obstáculo, é uma paisagem. É um horizonte que se afasta conforme nos aproximamos, mas que, justamente por isso, nos convida a seguir. E assim, deixamos a noite nos envolver por completo. As estrelas permanecem distantes, mas o seu brilho já nos alcança. A Terra continua a girar, levando consigo suas memórias e seus esquecimentos. Nós seguimos juntos, passageiros breves, caminhando em meio a perguntas que talvez nunca tenham respostas definitivas. E no fundo, isso não é um problema. Porque talvez não importe entender tudo agora. Talvez o silêncio também ensine. Talvez o universo, em sua vastidão, esteja apenas nos mostrando que perguntar já é uma forma de estar vivo, que contemplar já é uma forma de participar daquilo que é maior do que nós. Se essa jornada trouxe calma e sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir para continuar explorando o universo conosco.